Amanhã para sempre, resumo do capítulo 38. Fernanda diz a Franco que o negócio não é ela, portanto não há necessidade de saber quem é ela. Franco explica que seus superiores são filantropos e ressalta que boa parte da utilidade de suas empresas se canaliza em campanhas educativas em países da América Latina. Fernanda diz que é difícil acreditar que ele trabalhe numa empresa em que o interesse é o bem-estar dos países em desenvolvimento. Franco diz a ela que a generosidade é uma virtude escassa, porém existe. Franco a questiona se ela se considera uma pessoa generosa. Fernanda diz que ele deve perguntar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Franco diz que quer saber se Fernanda é generosa consigo mesma. Franco ressalta que há duas coisas em Fernanda que lhe chamam a atenção desde que a conheceu, sendo a primeira sua beleza e a segunda a sua ausência. Fernanda não o compreende e Franco diz que ela parece desabitada, que ela é como uma casa bonita e bem cuidada, mas sem habitantes. Franco ressalta que o olhar de Fernanda esconde uma grande angústia e solidão. Franco diz que, desde que a conheceu, pôde observar que em sua alma falta um amor. Emotiva, Fernanda pede licença e vai ao banheiro. Santiago diz a Aurora que o padre terá que procurar sua certidão de batismo, pois agora ela irá se casar. Santiago lhe garante que com isso saberão quem são seus pais. No banheiro, Fernanda se recorda das palavras de Franco e chora. Vladimir e Priscila se encontram. Ele diz que sabe que ela está grávida. Priscila fica surpresa. Franco diz que sua intenção não era fazê-la chorar. Fernanda diz que teve alguns dias difíceis e por isso está sensível. Fernanda diz que as flores com o cartão no dia de seu casamento a tirou do eixo. Franco pergunta se ela se encontrou com Eduardo e ele lhe explicou os motivos que o levaram a tentar arruinar seu casamento. Fernanda diz que muitas perguntas ficarão sem resposta, pois Eduardo está morto. Franco lamenta e Fernanda se dá conta de que está revelando detalhes de sua intimidade a um desconhecido e pergunta o que o assunto tem a ver com a associação entre as empresas. Franco diz que não sabe o motivo, mas se viu na necessidade de lhe perguntar sobre essas coisas. Fernanda apresenta a Franco seus projetos para o centro comunitário. Franco pede a ela que, enquanto a negociação não estiver concluída, que não saia de viagem. Santiago e Aurora decidem esperar pelo padre na igreja. Vladimir revela que abriu o teste de fertilidade de Aníbal e sabe que ele é estéril e, portanto, ele é o pai do filho que Priscila espera. Priscila fica surpresa. Aníbal pergunta a Gonçalo se ele acredita que Fernanda conseguirá fechar o negócio. Gonçalo diz que sim e ressalta que não duvida da capacidade de Fernanda. Nesse instante, Aníbal recebe um relatório com os prejuízos decorrentes da baixa refrigeração do leite. Gonçalo fica aflito e preocupado. Aníbal ressalta que eles têm 10 dias para reparar esse dano. Do contrário, irão à falência. Fernanda está de saída quando Érica aparece e se surpreende ao vê-la na fazenda de Franco. Érica diz que fará um churrasco em sua casa e a convida. No escritório de Franco, Érica pergunta se ele e Fernanda são amigos. Franco diz que não, porém haverá com frequência, pois está prestes a assinar o contrato com o Grupo Lactus. Érica o questiona se ele chegou a cogitar que o namoro de mentira deles se torne realidade. Gardênia explica para Fernanda os motivos que a levaram a trabalhar para Franco Santoro. Fernanda diz que a compreende e ressalta que Franco é uma boa pessoa. Franco diz a Érica que não tem uma resposta e a questiona se ela pensou que o namoro deles poderia se concretizar. Érica diz que sim. Fernanda vai à casa de Margarida e lhe pergunta se ela tem notícias de Eduardo. Margarida diz que não e Fernanda lhe conta que Eduardo faleceu. Margarida se assusta. Em seu escritório, Eduardo encontra no interior da peça de xadrez que Ciro lhe deu um bilhete enrolado. Se tratava de outro enigma de Ciro, que pedia para que ele entregasse aquela mensagem a Isaac Newton. Eduardo tem a certeza de que aquilo é uma pista valiosa. Fernanda diz a Margarida que Eduardo está enterrado junto à Soledade na cripta da igreja de São Rafael. Fernanda diz a Margarida que espera que ele o perdoe, pois ela foi a culpada por tê-lo separado de Soledade. Fernanda conta a Margarida que fez um juramento ao Padre Bosco de que dará continuidade ao centro comunitário para que todas as crianças estudem no povoado e não sejam separadas de seus pais. Eduardo supõe que Liliana saiba a resposta para esse enigma. No entanto, considera que será difícil convencê-la de contar. Eduardo diz a Jacinto que sua mentira tomou proporções gigantescas, pois os Elizalde esperam receber uma grande quantia em dinheiro da Power Milk para aliviar os prejuízos do Grupo Lactus. Eduardo confessa não saber como proceder com seu plano
Adriano, uma vez que não tem o dinheiro que eles pedem. Jacinto diz a Eduardo que o melhor seria que ele fosse embora, antes que os Elizaldes descubram tudo. Eduardo diz que não pode ir embora, pois precisa desmascarar Bárbara e libertar Liliana. No escritório, Bárbara revela a Gonçalo sua angústia pela morte de Eduardo. Gonçalo diz a Bárbara que o grupo Lactus passa por um momento delicado, pois as perdas foram muito altas. Gonçalo diz que se não receberem uma injeção de capital, terá que declarar falência. Em pensamento, Bárbara se alegra com a notícia e com a possibilidade de se livrar do jogo de Artêmio, segundo ela, a pessoa que mais odeia em sua vida. Tomásia revela a Fernanda que Ciro, um amigo muito querido de Liliana, faleceu e ela está muito triste. Adriano aparece e Fernanda lhe diz que a viagem de lua de mel terá que ser adiada outra vez. Adriano fica sem jeito.